Meu nome é Isabela Fontes. Tenho 23 anos e sou filha de pastor. Bom, ainda sou filha dele, óbvio, mas a relação mudou tanto que às vezes parece que estou falando de outra pessoa quando menciono meu pai. Mas vou começar do começo, porque senão nada faz sentido. Quero te contar mais sobre quem eu era antes de encontrar aquela gaveta, porque a dureza do lugar de onde essa conversão veio é parte essencial da história. Era a filha mais estudiosa da congregação. Desde os 15 anos já citava textos em grego nas reuniões de jovens. Sabia as 5 solas de cor. Explicava a diferença entre justificação e santificação. Entendia a distinção entre a teologia reformada e o arminianismo. Me sentia chamada ao ministério de ensino, ao ensino sério, doutrinariamente robusto, diferente do protestantismo emocional que via em outros lugares. E havia uma dimensão específica da minha formação, que é importante para entender o que aconteceu depois. Fui treinada para refutar o catolicismo. Não por crueldade, mas porque era considerado parte da apologética cristã responsável. Meu pai dizia que para defender a fé você precisa conhecer os erros que quer refutar. E o catolicismo, especialmente a devoção mariana e a figura de Nossa Senhora Aparecida, era um exemplo principal que ele usava de como a tradição humana pode distorcer o evangelho. Eu havia memorizado os argumentos. Sabia citar 1 Timóteo 2:5. Há um só mediador entre Deus e os homens, para refutar a intercessão dos santos. Sabia citar Êxodo 24. Não farás para ti imagem de escultura, para refutar a devoção às imagens. Sabia explicar por que a Basílica de Aparecida do Norte era uma casa de superstição popular revestida de linguagem cristã. E então, encontrei o terço da minha avó. Cresci dentro da Igreja Batista. Não é exagero dizer que passei mais tempo dentro do templo do que na minha própria casa. Meu pai é pastor de uma congregação grande na zona norte de Belo Horizonte, com quase 700 membros quando eu entrei na adolescência. A igreja ficava num prédio que meu pai ajudou a construir, literalmente. Ele e outros irmãos passaram anos fazendo mutirões aos sábados, carregando tijolos, misturando cimento, pintando paredes. Eu lembro de ir com ele nesses sábados quando tinha uns 6, 7 anos, de brincar no terreno enquanto os homens trabalhavam. Minha mãe sempre foi a esposa do pastor ideal. A que toca teclado nos cultos, organiza os chás de mulheres, visita os doentes. Ela tinha um caderno grosso onde anotava os aniversários de todos os membros da igreja e nunca esquecia de nenhum. Eu e meu irmão mais novo crescemos nesse ambiente. Aprendi a ler com a Bíblia. Aprendi a cantar nos corais infantis. Aprendi a orar antes de aprender a fazer contas de matemática. Não estou dizendo isso com amargura. Minha infância foi feliz. Meus pais me amavam, me educaram bem, me deram princípios sólidos. A igreja era minha família estendida. Meu pai sempre dizia que o que nos diferenciava dos católicos era justamente o estudo sério da palavra. Nós tínhamos a Bíblia, eles tinham tradição humana. Nós estudávamos as Escrituras, eles repetiam rituais vazios. Nós tínhamos relacionamento pessoal com Deus, eles tinham intermediários e santos mortos. E Nossa Senhora Aparecida, especificamente, era o exemplo que ele mais usava. Uma imagem de barro tirada de um rio por pescadores analfabetos, que virou ídolo nacional. Aquilo era o símbolo perfeito para ele do desvio doutrinário do catolicismo brasileiro. Cresci acreditando nisso, completamente, sem questionar. Quando cheguei na adolescência, comecei a me destacar nos estudos bíblicos. Não era só decorar versículos. Eu realmente entendia os contextos, conseguia fazer conexões entre Antigo e Novo Testamento, participava dos debates teológicos que meu pai tinha com outros pastores. Ele ficava orgulhoso. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 15 anos, ele me chamou para participar de uma reunião com líderes de outras igrejas da região. Estavam discutindo sobre batismo infantil. Meu pai me pediu para explicar a posição batista usando as Escrituras. Eu fiz. Citei Atos 2:38. Citei Marcos 16:16. Expliquei a teologia do batismo como testemunho público de uma decisão já tomada pela fé consciente. Os pastores ficaram impressionados.
Um deles disse ao meu pai que eu tinha chamado ministerial, que via unção em mim para ensinar. Aquilo mexeu comigo. Comecei a me dedicar ainda mais. Lia livros de teologia. Assistia pregações de grandes pastores na internet. Aprendi sobre as 5 solas da Reforma. Foi natural, então, que eu escolhesse fazer teologia na faculdade. Entrei numa universidade metodista em Belo Horizonte, que tinha um dos melhores cursos da região. Meu pai pagava a mensalidade com orgulho. Eu ia ser a primeira da família a ter ensino superior completo. Os primeiros semestres foram exatamente o que eu esperava. Hermenêutica, exegese bíblica, grego koiné, história da Reforma. Eu me destacava nas aulas. Escrevia trabalhos longos sobre justificação pela fé, sobre a autoridade das Escrituras, acima de qualquer tradição humana. Havia uma professora, a doutora Beatriz, que ensinava Novo Testamento. Ela era metodista, mas com tendências mais liberais. Questionava algumas doutrinas tradicionais. Falava sobre interpretações alternativas de textos que sempre me pareceram claros. Uma vez, sugeriu que Paulo, em Romanos 1, poderia estar falando de práticas específicas da cultura greco-romana. Aquilo me irritou. Levantei a mão, citei outros versículos, argumentei que a Bíblia é clara sobre o assunto. Ela não discordou totalmente, mas disse que interpretação nunca é tão simples quanto parece, que precisamos ter humildade hermenêutica. Aquilo me irritou ainda mais na época. Humildade hermenêutica. A Bíblia é clara. Deus não é Deus de confusão. Foi a primeira vez que senti aquele desconforto. Ignorei. Achei que era só liberalismo teológico. No 3º semestre entrou um professor novo, Dr. Marcelo Costa. Ele era católico. Isso causou um certo desconforto entre os alunos, principalmente os mais conservadores. Uma faculdade protestante contratando um professor católico para ensinar história da igreja. Alguns alunos reclamaram com a coordenação. O coordenador explicou que tinha sido decisão difícil, mas que o Dr. Marcelo tinha um currículo impecável. Pós-doutorado em Roma, publicações em revistas internacionais de teologia e história, especialista em patrística, os escritos dos pais da igreja dos primeiros séculos. Conhecia latim, grego, aramaico. Era simplesmente o melhor candidato disponível. Mas antes de te contar sobre o doutor Marcelo e o que aconteceu na faculdade, preciso te contar sobre a morte da minha avó. E sobre o que eu encontrei no quarto dela. Minha avó paterna, vovó Lourdes, morreu quando eu estava no 2º semestre da faculdade. Tinha 78 anos. Viveu a vida inteira num bairro de Contagem, a cidade vizinha de Belo Horizonte, numa casinha simples com quintal de terra batida e um pé de mangueira que ela dizia ter plantado com as próprias mãos quando se mudou para lá nos anos 70. Vovó Lourdes era, segundo a narrativa oficial da família, uma católica que havia se convertido ao protestantismo quando se casou com meu avô. Meu avô, vovô Newton, era batista fervoroso. A conversão dela foi aceita como natural, como o jeito certo de fazer as coisas, como prova de que o protestantismo era mais iluminado que o catolicismo de onde ela vinha. O que eu não sabia, o que ninguém na família sabia, exceto talvez minha mãe, era que vovó Lourdes nunca havia convertido completamente por dentro. Depois do velório, coube a mim e a minha mãe arrumar o quarto dela. Era um domingo de tarde. Meu pai tinha voltado para BH por causa de um compromisso na igreja. Meu irmão tinha ficado com ele. Minha mãe e eu ficamos sozinhas na casa de Contagem limpando as coisas. Minha mãe estava arrumando o armário quando chamou meu nome. Isabela, vem ver isso. Fui até ela. No fundo de uma gaveta da cômoda, embaixo de lenços dobrados e cartinhas antigas, havia uma caixinha de madeira pequena. Minha mãe a abriu. Dentro havia um terço de contas de madeira escura, desgastadas pelo uso, com um crucifixo prateado. E ao lado do terço, dobrada várias vezes, uma folha de papel. Minha mãe pegou o papel com cuidado, como se pudesse se desfazer. Desdobrou. Leu em silêncio por um momento. Depois me passou sem dizer nada. Há algo sobre aquela carta que preciso descrever com mais precisão, porque o papel importa.
Minha avó escreveu naquele papel com a letra de quem aprendeu a escrever tarde e nunca teve oportunidade de praticar o suficiente para ficar fluente. As palavras eram simples porque era seu vocabulário, não porque ela não tivesse coisas complexas a dizer. Havia marcas de onde a caneta havia hesitado, onde ela havia recomeçado uma frase, onde havia pressionado mais forte como se quisesse que a tinta ficasse mais funda no papel. No final, abaixo da assinatura, havia um detalhe que eu havia lido rápido demais na primeira vez. Voltei àquela linha depois, naquela noite, quando já estava com o terço nas mãos no meu quarto em BH. Ela havia escrito: Vovó Lourdes, que nunca parou de rezar. Não minha avó Lourdes. Vovó Lourdes. Ela havia escrito para a neta que não sabia que essa carta existia, com o vocativo que esperava que eu usasse para chamá-la. Como se estivesse mandando uma mensagem para um futuro que ela esperava que chegasse. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Minha avó havia morrido sem me contar, sem dizer ao meu pai, sem dar o terço. Havia guardado aquilo na gaveta embaixo dos lenços, com aquela carta dobrada, e havia morrido esperando que alguém encontrasse na hora certa. Ou havia pedido que alguém conduzisse quem precisasse encontrar. Era uma carta, escrita à mão, com a letra miúda e um pouco trêmula da minha avó. Sem data, sem destinatário. Mas o conteúdo deixava claro para quem havia sido escrita. Devia ter sido escrita há anos. A tinta estava passada, o papel um pouco amarelado nas dobras. A carta dizia: Minha Nossa Senhora Aparecida. Eu sei que faz muitos anos que não rezo para a Senhora do jeito certo. Newton não gostava. A família não aceita. Eu aprendi a ficar quieta. Mas nunca deixei de acreditar na Senhora. A Senhora me conhece de quando eu era pequena. Minha mãe me levou à Basílica 3 vezes antes de eu casar. Guardo o terço escondido porque é tudo que me sobrou. Minha neta Isabela está crescendo esperta, estudiosa, cheia de Deus no coração. Mas está crescendo longe da Senhora. Eu peço, com todo o coração, que a Senhora não deixe ela crescer sem te conhecer. De algum jeito, no tempo de Deus, deixa ela encontrar a verdade. Não tenho coragem de falar com ela, com medo de causar confusão, de brigar com a família. Mas a Senhora pode fazer o que eu não consigo. A Senhora vai onde eu não sei ir. Com o amor de quem nunca parou de rezar, Lourdes, fiquei com o papel na mão por um tempo que não soube medir. Minha mãe estava me olhando. Depois ela disse suavemente: Seu pai não precisa saber disso. Guardei a carta. Guardei o terço também. Coloquei na minha mochila, embaixo dos livros, e voltei para BH com aquilo no bolso como se fosse uma brasa viva. Antes de continuar, me faz um favor. Escreve nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Quero ver até onde esse testemunho está chegando. O primeiro sonho aconteceu na semana da morte da minha avó, antes mesmo das aulas do Dr. Marcelo começarem. Preciso situar isso com precisão, porque importa para entender que a abertura intelectual que viria depois não foi a causa da experiência espiritual. Foi o contrário. A experiência espiritual criou uma abertura que os argumentos intelectuais depois preencheram. Eu ainda não havia processado a morte da minha avó de nenhuma forma que chegasse perto do que precisava ser processado. Havia feito o que fazemos com as mortes, especialmente as mortes de pessoas idosas que esperamos há um tempo. O protocolo do luto, os rituais do velório, as palavras certas para as pessoas certas. E depois voltei para a faculdade e continuei. A carta ficava na gaveta da minha escrivaninha. O terço também. Não contei para ninguém. Não dei a ninguém. Ficavam ali embaixo dos cadernos. E às vezes, quando abria a gaveta para pegar algo, sentia aquela presença que não sabia nomear. E então, sem ter esperado, numa noite comum de semana, apareceu o sonho. Não vou exagerar o que foi. Não vou colocar nele coisas que não estavam. Mas vou descrever o que ficou quando acordei. A certeza de que havia algo na direção de onde aquela mulher havia apontado. E que eu precisava ir nessa direção, mesmo sem saber ainda o que era. Naquela noite, no meu quarto em BH, sentei na cama com o terço nas mãos. Ficou olhando para ele por muito tempo. As contas de madeira escura,
desgastadas pelo uso. Minha avó havia tocado cada uma dessas contas. Rezara sobre cada uma, escondida, por décadas, dentro de uma família que não sabia e não teria aprovado, e havia escrito uma carta pedindo que Nossa Senhora Aparecida me guiasse. Eu era, naquele momento, uma estudante de teologia que havia crescido sendo ensinada que Nossa Senhora Aparecida era um ídolo. Que a Basílica de Aparecida do Norte era uma casa de idolatria, que rezar o terço era desperdício de tempo, quando não era pecado diretamente. E agora estava com o terço da minha avó nas mãos, com a carta dela no colo, sentindo alguma coisa que não tinha nome ainda. Não era conversão, não era ainda. Era uma pergunta que estava fazendo. E foi nessa noite que tive o primeiro sonho. Não vou chamar de visão, porque não sei se foi. Não vou exagerar o que foi, porque mentira em testemunho de fé não serve a ninguém. Mas vou contar o que aconteceu enquanto dormia, porque mudou alguma coisa em mim que não voltou ao lugar. Sonhei com uma mulher. Não vi o rosto dela com clareza. Ela estava de costas, ou de lado, ou havia uma luz atrás dela, que tornava difícil os detalhes. Usava azul. O azul específico que eu reconhecia, mesmo não tendo prestado atenção a isso por anos, das imagens de Nossa Senhora Aparecida que ficavam nas casas dos vizinhos católicos, nas padarias, nas janelas de ônibus. Ela não disse nada no primeiro sonho. Ficou de pé e apontou. Apontou para onde eu não sabia. Apontei para baixo, para o lado, para a frente, não consegui determinar. Só havia a direção e a certeza de que eu deveria ir. Acordei com o coração acelerado e o terço da minha avó na mão, que havia adormecido segurando sem perceber. Não contei para ninguém. Coloquei o terço na gaveta da minha escrivaninha embaixo dos cadernos e fui para a faculdade. O Dr. Marcelo Costa entrou na sala alguns dias depois. Um homem de uns 45 anos, magro, óculos, barba grisalha, jeito professoral. Cumprimentou a turma, se apresentou brevemente, sem entrar em detalhes sobre sua fé, e começou direto no conteúdo. A primeira aula foi sobre a Igreja Primitiva. Ele citava textos que eu nunca tinha lido. Clemente de Roma, uma carta escrita no ano 96 para a Igreja de Corinto. Inácio de Antioquia, que escreveu 7 cartas no caminho para o martírio no ano 107. Justino Mártir, filósofo convertido que descreveu detalhadamente como era uma celebração cristã no ano 150. Ele mostrava que esses homens, que haviam conhecido pessoalmente os apóstolos ou seus discípulos diretos, já falavam de coisas que eu havia aprendido, que eram invenções católicas posteriores. Bispos com autoridade, hierarquia clara, Eucaristia como corpo e sangue reais de Cristo, veneração especial a Maria. Fiquei incomodada. Aquilo não batia com o que eu tinha aprendido. Levantei a mão. Professor, mas esses textos não são inspirados. A Bíblia é suficiente. Se algo não está na Bíblia, não é doutrina cristã. Ele me olhou com interesse. Sorriu um pouco. Pergunta excelente, Isabela. Mas me diga, quem definiu quais livros fariam parte da Bíblia? Respondi sem hesitar. Era a resposta decorada. O Espírito Santo guiou a Igreja Primitiva a reconhecer os textos inspirados. Ele sorriu de novo, o sorriso de professor que vê o aluno caminhando para uma descoberta importante. Exato. A Igreja reconheceu. Mas qual igreja? A igreja que você está estudando agora. Essa que tinha bispos como Inácio e Clemente. Essa que celebrava a Eucaristia acreditando na presença real. Essa que venerava os mártires e pedia sua intercessão. Foi essa igreja que definiu o cânon bíblico nos concílios de Hipona em 393 e Cartago em 397. Se você não confia nessa igreja para nada além do cânon, se você acha que ela errou em tudo mais, por que confia nela para definir quais livros são palavra de Deus? Fiquei sem resposta imediata. Aquilo me pegou de surpresa. Nunca tinha pensado assim. Passei a semana pensando. Era perturbador. Comecei a pesquisar. Entrei em sites apologéticos protestantes. Li artigos sobre o cânon bíblico. Eles explicavam que os livros se auto-autenticaram,
que as igrejas apenas reconheceram o que já era óbvio. Mas ficava a pergunta: quem constatou? E se diferentes igrejas constataram diferente? E foi isso que aconteceu. Lutero removeu 7 livros do Antigo Testamento que estavam na Bíblia Católica. Por quê? Porque esses livros estavam só na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, e não no cânon hebraico. Mas os apóstolos usavam a Septuaginta. Jesus citava a Septuaginta. A maioria das citações do Antigo Testamento no Novo Testamento vem da Septuaginta. Conversei com meu pai sobre isso. Foi numa noite depois do culto de quarta. Fiquei na igreja ajudando a arrumar as cadeiras. Esperei todo mundo ir embora. Chamei ele no escritório. Contei sobre as aulas do Dr. Marcelo, sobre as questões que estavam surgindo. Ele ouviu com atenção. Vi que ficou um pouco preocupado. Isabela, você precisa tomar cuidado. Conhecimento sem discernimento espiritual pode ser perigoso. O diabo é astuto. Ele usa exatamente nossa força contra nós. Você é inteligente, estudiosa, então ele vai tentar te confundir com argumentos sofisticados. Busque a Deus de coração, não com a mente. Aquilo me irritou. Como assim buscar a Deus sem a mente? Jesus mandou amar a Deus com todo o entendimento. Por que eu deveria desligar o cérebro justamente quando encontrava perguntas difíceis? Mas não falei nada disso. Só agradeci o conselho e fui para casa. Naquela noite tive o segundo sonho. A mulher de azul estava de frente dessa vez. Ainda não conseguia ver o rosto com clareza, mas havia uma qualidade no olhar que eu sentia mais do que via. Não era julgamento. Era atenção. Era o tipo de atenção que você sente quando alguém está realmente presente com você, não olhando através de você ou esperando sua vez de falar. Estava lá, inteiramente, olhando para mim. Ela disse algo. As palavras não chegaram como som, chegaram como entendimento. A sensação de receber uma frase sem ouvi-la. O que chegou foi: procure onde eu fui encontrada. Acordei de madrugada com aquilo. Procure onde eu fui encontrada. Fiquei deitada no escuro pensando. Onde Nossa Senhora Aparecida foi encontrada? No Rio Paraíba do Norte, em Aparecida do Norte, São Paulo. Pelos pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves, em 1699. Eu sabia isso. Todo brasileiro sabe isso. Mesmo os que nunca foram à Basílica. É parte da cultura do país de uma forma que independe de religião. Mas havia outro sentido. Onde ela foi encontrada pela igreja primitiva. Onde a devoção mariana aparece pela primeira vez na história cristã. Quais são as raízes históricas disso tudo? Comecei a pesquisar as duas coisas ao mesmo tempo. Sobre Aparecida do Norte, a história dos pescadores, a tradição de mais de 300 anos, a basílica que recebe 12 milhões de peregrinos por ano, o 12 de outubro como dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu conhecia os fatos de longe, do jeito que você conhece as coisas que foram rotuladas como não pertencentes a você desde criança. Sobre a devoção mariana nos primeiros séculos, a oração Sub Tuum Praesidium, descoberta num papiro egípcio datado do século III. A mais antiga oração mariana conhecida, pedindo a intercessão da Theotokos, a Mãe de Deus, 300 e poucos anos depois de Cristo, e já havia cristãos rezando para Maria pedindo proteção. Fui falar com o Dr. Marcelo depois de uma aula. A sala tinha esvaziado, só nós dois. Professor, eu estou confusa. Tudo que aprendo nas suas aulas contradiz tudo que eu sempre acreditei. Mas quando pesquiso por conta própria, encontro a mesma coisa. A devoção a Maria é antiga. É anterior ao que meu pai chama de desvio medieval. Ele pousou a pasta. Ficou me olhando sério por um momento. Isabela, eu não estou aqui para converter ninguém. Não é meu objetivo, mas vou te dizer uma coisa. Buscar a verdade tem um custo. Pode custar sua paz, seus relacionamentos, sua identidade. Você precisa estar disposta a pagar esse preço. Se não estiver, é melhor parar agora. E o senhor? Perguntei. O senhor pagou? Ele suspirou fundo, tirou os óculos
Esfregou os olhos. Paguei. Fui ateu por muitos anos, materialista convicto. Fiz doutorado em História justamente para provar como o cristianismo era construção humana. Política, poder. Tinha argumentos prontos contra qualquer crente. Ele colocou os óculos de volta. Minha esposa morreu de câncer. Ela tinha 42 anos. O nosso filho tinha 7. Entrei em depressão. Todo meu ateísmo racional não servia para nada diante daquilo. O vazio era maior do que qualquer argumento que eu conhecia. Ele ficou em silêncio por um momento. Fui a um velório de um amigo, um católico devoto. E na missa de 7º dia, ouvi pela primeira vez na vida a homilia de um padre que não tentava me convencer de nada. Só falava sobre a presença de Deus no sofrimento. Sobre o fato de que Cristo havia gritado do alto da cruz: Deus meu, por que me abandonaste? O que é Deus experimentando o abandono que nós experimentamos? Não deu explicação para a dor, deu companhia nela. Saí dali diferente. Levei 5 anos desde a morte da minha esposa até meu batismo. 5 anos de luta, de estudo, de dúvida, de um passo para frente, 2 para trás. Perdi amigos. Colegas acadêmicos me chamaram de traidor da razão, mas não me arrependo. Ele me olhou nos olhos. Porque a verdade vale mais que a tranquilidade. Se você busca apenas paz, não busque a verdade. Mas se busca a verdade, prepare-se para perder a paz por um tempo. Saí dali tremendo, literalmente. Naquela noite tive o 3º sonho. E esse foi diferente. A mulher de azul estava de frente, e dessa vez havia algo na imagem que eu reconheci imediatamente, e que fez meu coração disparar dentro do sonho, porque era o rosto da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Não o rosto humano de uma mulher, mas aquele rosto específico, de pedra escura de barro pintado, os olhos levemente abaixados, a expressão que é ao mesmo tempo serena e atenta, que fica nas capelas das casas de interior de Minas Gerais, que fica nas padarias e nos táxis, e nos quartos de beira de estrada pelo Brasil inteiro. Ela estava segurando o terço. O terço da minha avó, eu reconhecia as contas de madeira escura. E ela disse, de novo da forma que não era som, mas entendimento: Sua avó rezou por você. Eu ouvi. Agora vem. Acordei às 3 da manhã chorando. Não era o choro de susto. Era o choro de quem foi alcançada por algo que estava esperando alcançar há muito tempo sem saber. Fiquei sentada na cama, no escuro, com o terço da minha avó nas mãos, que havia colocado embaixo do travesseiro sem pensar antes de dormir. Sua avó rezou por você. Eu ouvi. Minha avó havia escrito aquela carta. Havia pedido que Nossa Senhora Aparecida me guiasse. Havia rezado aquele terço por décadas, escondida dentro de uma família que não aprovaria. E agora eu estava acordada às 3 da manhã com o terço dela nas mãos, e a certeza crescente de que precisava ir a algum lugar que não sabia nomear ainda. Tomei uma decisão. Ia à Basílica de Aparecida do Norte. Não por devoção ainda. Não era isso. Era por honestidade. Havia uma pergunta sendo feita dentro de mim, e a resposta estava em algum lugar que eu nunca havia me permitido visitar. Ia lá ver. Ia observar. E depois, decidiria o que fazer com o que encontrasse. No sábado seguinte, acordei às 5 da manhã. Meus pais dormiam. Deixei uma mensagem no celular da minha mãe dizendo que iria a uma excursão com colegas da faculdade e voltaria à noite. Não era mentira completa. Era omissão. Eu não estava pronta para a verdade. Peguei o ônibus para Aparecida do Norte. Eram umas 4 horas de viagem de Belo Horizonte. Fui com o terço da minha avó no bolso e a carta dobrada junto. Preciso te descrever a chegada à Basílica de Aparecida do Norte com mais detalhe, porque foi um evento que ficou diferente de tudo que havia antes na minha memória de experiências religiosas. Cresci num contexto de fé evangélica que valorizava a experiência interior, subjetiva, o coração tocado pelo Espírito. E havia tido essas experiências. Havia chorado em cultos, sentido algo que chamávamos de unção, experimentado momentos de oração que pareciam mais reais do que o cotidiano. Mas o que senti quando entrei na Basílica era de outra natureza. Não era subjetivo no mesmo sentido.
Era como entrar num espaço onde algo estava presente independentemente de como eu me sentia. Algo que não precisava da minha disposição emocional para estar lá. Não sei como descrever isso de outra forma. Havia um peso no ar. Não um peso opressivo. O peso específico de lugares onde muitas pessoas oraram por muitos anos. O peso acumulado de 12 milhões de peregrinos por ano, de 300 e tantos anos de devoção, de gerações e gerações de pessoas trazendo para aquele lugar o que tinham de mais pesado e de mais precioso. E ali no centro de tudo estava a imagem pequena de barro escuro. Menor do que eu imaginava. Muito menor. O manto bordado e a coroa dourada fazem ela parecer maior nas fotografias. O corpo de barro original, a imagem que os pescadores tiraram do rio, é pequena. Do tamanho de algo que coubesse num baú de pescador. Fiquei olhando para ela por um tempo longo, tentando entender o que sentia, tentando nomear. O que ficou depois, o que carrego até hoje quando penso naquele momento. É a sensação de estar olhando para algo que havia estado esperando muito tempo. Não por mim especificamente, por quem precisava chegar. E minha avó havia pedido que ela esperasse por mim. Quando o ônibus desceu a Serra da Mantiqueira e a cidade de Aparecida apareceu no vale, com a Basílica Nova dominando o horizonte, senti alguma coisa no peito que não consegui nomear completamente. Era grande demais para a palavra emoção. Era mais específico do que isso. Era reconhecimento. Como de um lugar que você visitou na infância e que o corpo lembra antes da memória. Mas eu nunca havia estado em Aparecida. Desci do ônibus. Fui a pé até a Basílica. O interior era imenso. Pé direito altíssimo. Vitrais enormes contando a história dos pescadores, a história da imagem, a história da devoção. Silêncio que absorvia os passos e os tornava parte do ambiente, em vez de interrupção. Havia muita gente para um sábado de manhã fora do 12 de outubro. Famílias inteiras, grupos de peregrinos, pessoas sozinhas com um terço nas mãos. Idosas com mantilha, jovens de camiseta, crianças correndo antes de serem repreendidas pelos pais. Fui até a imagem original. A imagem de Nossa Senhora Aparecida fica num nicho especial, iluminada, com uma proteção de vidro. Pequena, muito menor do que eu esperava, de barro escuro, com o manto azul bordado e a coroa dourada acrescentados séculos depois. Mas a imagem em si, o corpo de barro, é do século XVII. Tirada do rio Paraíba do Norte pelos pescadores em outubro de 1699. Fiquei parada na frente dela por um tempo longo, sem saber o que fazer, sem saber se devia rezar, sem saber como rezar se quisesse, sem saber se era certo estar ali. Então tirei o terço da minha avó do bolso, segurei nas mãos, as contas de madeira escura que ela havia tocado por décadas em segredo. E comecei a chorar sem conseguir parar. Não era choro de tristeza exatamente. Era o choro de quando alguma coisa que estava represada finalmente encontra por onde sair. O choro de décadas de uma avó que rezara escondida. O choro de uma neta que nunca soube. O choro de uma pergunta que havia estado esperando ser feita há muito tempo. Uma senhora se aproximou. Devia ter uns 70 anos, rosto de alguém que passou muitos anos ao sol. Estava com um terço nas mãos também. Minha filha, está bem? Eu balancei a cabeça que sim, que não conseguia falar. Ela ficou ao meu lado em silêncio por alguns minutos. Depois disse suavemente: "Ela ouve tudo, sabe? A gente não precisa nem ter palavras." E foi embora. Fiquei ali parada mais um tempo. Depois fui sentar num banco. Havia uma missa começando. Não estava programada para isso. Não era o motivo pelo qual havia ido. Mas sentei e fiquei. A missa foi em português simples. O padre era jovem, uns 30 anos. Falava com a qualidade de quem acredita no que diz sem precisar convencer ninguém. A homilia era sobre os pescadores do rio. Sobre como eles haviam lançado a rede várias vezes sem resultado, no escuro, antes de amanhecer, quando o trabalho não estava dando fruto. Sobre como a imagem veio do fundo da água, não porque os pescadores eram santos ou especialmente preparados,
mas simplesmente porque estavam lá, fazendo o trabalho, no horário em que ninguém mais estava. O padre disse: Nossa Senhora Aparecida não apareceu para quem já estava no templo. Apareceu para quem estava trabalhando no rio, com as mãos sujas, sem certeza de que ia dar certo. Essa é a forma que ela tem de aparecer. Aquilo me atravessou. Eu estava ali. Não por devoção, não por fé estabelecida, não porque já sabia o que acreditava. Estava ali com as mãos sujas de dúvida, com a carta da minha avó no bolso, com o terço dela nas mãos, sem certeza de nada. E ela havia aparecido nos meus sonhos. Voltei para BH naquela noite. Diferente de como havia saído. Não estava convertida. Não ainda. Mas havia algo que havia mudado que eu não conseguia reverter mesmo que quisesse. Era como ter visto uma coisa com os próprios olhos que antes eu só conhecia pela descrição dos outros, e a descrição estava completamente errada. Nos dias seguintes, me joguei completamente nos estudos. Não apenas o material das aulas do Dr. Marcelo, mas pesquisa independente, pelos caminhos que eu mesma queria percorrer. Li a Subtum Praesidium, a oração ao manto de Maria descoberta num papiro egípcio do século III, a mais antiga oração mariana conhecida. 3 séculos depois de Cristo, e já havia cristãos pedindo a intercessão dela. Li Inácio de Antioquia, que foi discípulo direto do apóstolo João. Nas suas cartas escritas em 107, ele falava claramente sobre a Eucaristia como corpo real de Cristo, sobre a autoridade dos bispos, sobre a unidade da Igreja. E já usava a palavra católica para descrever a Igreja verdadeira. Em 107 depois de Cristo, li Justino Mártir descrevendo em 150 como era uma celebração cristã. Era missa, leituras, homilia, consagração do pão e vinho, comunhão, presença real, tudo havia. Nada de protestantismo. A narrativa que eu havia absorvido desde criança, que a igreja primitiva era simples e sem liturgia elaborada, que a hierarquia e os rituais vieram depois quando a igreja se corrompeu, essa narrativa simplesmente não batia com a evidência histórica. Mas havia algo além dos argumentos históricos. Havia os sonhos. O quarto sonho veio uns 10 dias depois da viagem à Aparecida. Ela estava de frente novamente. Rosto de imagem, como antes. Mas dessa vez havia algo diferente na cena. Havia um livro aberto na frente dela. E ela estava lendo. Não era a Bíblia. Eram cartas. Um conjunto de cartas antigas. Eu não conseguia ler as palavras, mas reconhecia o formato. Ela olhou para mim sobre o livro e disse, de novo pela via do entendimento que não passa pelo som. Os que viram, escreveram. Leia. E eu soube imediatamente o que eram as cartas. Eram os escritos dos pais da igreja. As pessoas que haviam conhecido os apóstolos ou os discípulos dos apóstolos e que haviam escrito sobre o que a fé primitiva era. Acordei e fui direto ao computador. Baixei as obras completas de Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, Justino Mártir, Ireneu de Leão. Não resumos, não apologéticos protestantes citando pedaços fora de contexto. Os textos originais traduzidos. Passei semanas lendo. Inácio de Antioquia, que foi martirizado em 107, escreveu 7 cartas no caminho de Antioquia até Roma, onde seria jogado aos leões. E em cada carta ele falava claramente sobre coisas que eu havia aprendido que eram invenções medievais. Sobre a Eucaristia. Ele se abstém da Eucaristia e da oração, porque não confessa que a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo. Carta aos Esmirniotas, capítulo 7. Escrito em 107. Não símbolo, carne de Cristo. Sobre os bispos. Sem o bispo não façais nada. Carta aos Tralianos. Onde está o bispo, ali está a multidão, assim como onde está Cristo Jesus, ali está a Igreja Católica. Carta aos Esmirniotas, capítulo 8. Em 107, já era a Igreja Católica. Sobre Maria. A concepção do Senhor foi escondida do príncipe deste mundo. Era a virgindade de Maria e seu parto. Carta aos Efésios. Referência a ela como elemento central do mistério da encarnação, não como figura secundária. Li Clemente de Roma, escrevendo em 96. Ele era bispo de Roma.
terceiro sucessor de Pedro. Escreveu para a igreja de Corinto que estava tendo problemas internos. E simplesmente escreveu com autoridade, mandando que obedecessem aos presbíteros que haviam sido constituídos pelos apóstolos. A igreja de Corinto aceitou. Reconheceu a autoridade de Roma. Li Ireneu de Leão, que havia conhecido Policarpo, que havia conhecido o apóstolo João. 2 graus de separação de Jesus. E Ireneu defendendo a fé verdadeira contra os gnósticos. Como sabia qual era a fé verdadeira? Pela tradição apostólica guardada pelos bispos. Ele listou a sucessão de bispos de Roma desde Pedro, e disse: com essa igreja, por causa de sua autoridade superior, deve concordar toda a igreja. Cheguei num ponto de ruptura. Não conseguia mais ir aos cultos da minha igreja sem sentir algo que não conseguia nomear bem. Olhava para o palco montado, a banda com bateria e guitarra, as luzes, o projetor com letras de músicas, e pensava que nada daquilo existia nos primeiros séculos. Os cristãos se reuniam, partiam o pão com reverência, cantavam salmos. Aquilo tinha raízes. Isso que eu via todo domingo não tinha raízes da mesma forma. Olhava para a pregação do meu pai e via coisas que antes eram invisíveis. Ele pegava um versículo, aplicava direto à vida moderna sem exegese séria, sem considerar o contexto histórico, sem consultar como a igreja sempre interpretou. Como se a Bíblia fosse escrita ontem em português e só precisasse de aplicação prática. Tentei conversar com o pastor Rogério, um dos mais estudados da nossa congregação. Expliquei as questões sobre os pais da igreja, sobre o cânon bíblico, sobre a hierarquia eclesiástica primitiva. Ele ouviu bebendo um café. Isabela, você está deixando o intelecto sobrepor a fé. A Bíblia é clara. Quando você começa a entrar nesses labirintos históricos, perde o foco. O foco é Jesus. Insisti. Mas, pastor, como sabemos que nossa interpretação está certa? Existem milhares de denominações protestantes, todas dizendo que seguem a Bíblia, todas interpretando diferente. Ele ficou um pouco impaciente. As diferenças são em questões secundárias. O essencial, a salvação pela fé em Cristo, todos concordamos. Eu rebati. Batismo não é detalhe. Vocês presbiterianos batizam crianças, nós batistas só adultos. Eucaristia não é detalhe. Luteranos acreditam em presença real, nós em memorial. Como são detalhes? Ele ficou irritado. Isabela, você está sendo soberba. O diabo está usando sua inteligência contra você. Você precisa se humilhar, parar de questionar. Percebi que não ia ter conversa produtiva. Encerrei de forma amigável, mas aquela conversa, em vez de me acalmar, me deixou mais inquieta. Por que ninguém conseguia lidar com as questões de verdade? Por que sempre recorriam a você está sendo orgulhosa? O diabo está te enganando. Pior ainda com meu pai. Tentei conversar com ele numa noite de sexta. Ele estava no escritório preparando o sermão de domingo. Comecei a explicar o que havia aprendido sobre os pais da igreja. Inácio de Antioquia chamando a igreja de Esmirna de católica, já em 107. Clemente de Roma exercendo autoridade sobre a igreja de Corinto em 96. Justino Mártir descrevendo a celebração eucarística em 150, de forma praticamente idêntica à missa católica de hoje. Meu pai me interrompeu. Isabela, você está sendo enganada. Esse professor está fazendo lavagem cerebral em você. É técnica antiga de jesuítas, confundir com erudição histórica aparentemente sólida, para afastar das verdades simples do Evangelho. Tentei explicar que eram fatos históricos, documentos reais que eu mesma havia pesquisado, confirmado nas fontes. Ele levantou a voz. A história é escrita pelos vencedores. A Igreja Católica dominou por séculos, perseguiu e matou quem discordava, destruiu documentos, reescreveu narrativas. Claro que a história oficial favorece ela. Mas a verdade está na palavra, não em documentos manipulados. Foi a primeira vez que realmente discuti com meu pai. Eu também levantei a voz. Pai, isso não é honestidade intelectual.
O Senhor está recusando evidências porque não se encaixam na narrativa que o Senhor quer. O Senhor nunca leu os pais da igreja, nunca estudou os concílios, nunca se perguntou de verdade de onde veio a Bíblia que tanto defende. Ele ficou pálido, levantou da cadeira. Como você ousa falar assim comigo? Eu sou seu pai. Eu sou pastor. Estudei a Bíblia a vida inteira enquanto você ainda nem tinha nascido. A discussão saiu do controle. Minha mãe apareceu na porta já chorando. Meu irmão estava no corredor, olhos arregalados. Meu pai apontou o dedo para mim, mão tremendo. Você está perdendo a fé, Isabela. Está se afastando de Deus. E enquanto morar aqui, vai participar da igreja. Vai respeitar o que ensino. Se não quer, a porta está ali. Subi para o quarto. Ouvi minha mãe implorando para ele se acalmar. Joguei na cama e chorei até não ter mais lágrimas. Passei a noite em claro. Peguei minha Bíblia, a mesma que eu usava desde os 14 anos. Estava gasta, capa desgastada, páginas amareladas, cheia de anotações nas margens, versículos sublinhados em cores diferentes. Comecei a ler com olhos diferentes, procurando não mais confirmar o que já acreditava, mas descobrir o que realmente estava escrito. Onde Jesus disse que a Bíblia seria a única autoridade? Não encontrei. Onde disse que cada pessoa poderia interpretar por conta própria? Não encontrei. Onde disse que a igreja seria invisível, espiritual, não institucional? Não encontrei. Na verdade, encontrei o oposto. Jesus estabeleceu Pedro como líder. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Deu a ele as chaves do reino. O que ligares na terra será ligado nos céus. Paulo falava sobre obedecer aos líderes da igreja. Falava sobre hierarquia, ordem, governo. Falava sobre tradição oral, sobre guardar os ensinamentos recebidos. Conservai as tradições que aprendestes, seja por palavra, seja por epístola nossa. 2 Tessalonicenses 2,15. A própria Bíblia nunca diz que ela é a única fonte de verdade. Nunca. Foi uma doutrina criada no século XVI pelos reformadores. Não está nas Escrituras, porque as Escrituras não ensinam só a Escritura. Quanto mais eu lia, mais eu via. Naquela madrugada, com a Bíblia no colo, peguei o terço da minha avó. E pela primeira vez, tentei rezar com ele. Não sabia as palavras. Não sabia o que estava fazendo. Só segurava as contas entre os dedos e pedia, sem forma específica, que quem pudesse me ouvir me mostrasse a verdade. Adormeci assim, com o terço nas mãos. O quinto sonho foi o mais longo. Ela estava sentada. Não de pé como nas vezes anteriores. Sentada, e à frente dela havia uma mesa com muitas cartas e livros abertos, e ela os olhava um a um com a mesma atenção que eu havia sentido nos sonhos anteriores. Então olhou para mim e disse, pela mesma via do entendimento que não passa pelo som: você já encontrou as respostas. Só está com medo das consequências. Isso é diferente de não saber. Sobre os sonhos. Preciso ser honesta sobre o que não sei. Não sei se os sonhos foram visões sobrenaturais no sentido estrito da palavra. Não sei se Nossa Senhora Aparecida literalmente apareceu enquanto eu dormia, da forma que os místicos descrevem aparições. Não tenho acesso à teologia completa do que aconteceu. O que sei é o que experienciei. 5 sonhos ao longo de meses, cada um com a qualidade específica que os distinguia dos sonhos comuns, onde havia narrativa, mas não coerência, onde havia pessoas, mas elas mudavam de identidade no meio. Esses eram diferentes. Havia consistência. Havia uma figura que era sempre a mesma, com aquele rosto específico que eu reconhecia da imagem. Havia mensagens que chegavam por uma via que não era auditiva e que eu não havia fabricado conscientemente, porque algumas me surpreenderam. O segundo sonho me disse para procurar onde ela foi encontrada. Isso me levou tanto à Aparecida do Norte, quanto aos escritos dos pais da igreja. O quarto sonho, sobre os livros e as cartas, me deu direção para a leitura que transformou minha compreensão intelectual da fé. O quinto sonho nomeou o que estava acontecendo com uma precisão que eu não havia ainda articulado para mim mesma.
Você já sabe. Só está com medo das consequências. Isso não é o que eu teria produzido sozinha naquele momento. Era mais verdadeiro do que o que eu estava dizendo para mim mesma. Então o que eram? Não sei com certeza. Sei que foram reais da forma que os efeitos foram reais. Sei que mudaram o curso da minha vida de uma forma que nenhuma outra coisa havia mudado. Sei que chegaram quando eu havia pedido, com o terço da minha avó nas mãos, que quem pudesse me mostrar a verdade o fizesse. E sei que a Igreja Católica tem uma longa tradição de levar esses encontros a sério sem exigir que todos sejam declarados milagres. Tem linguagem para isso. Tem discernimento espiritual para isso. Foi mais um dos lugares onde cheguei e encontrei que havia vocabulário para o que havia experienciado. Acordei com o coração acelerado. Era verdade. Eu já sabia. Dentro de mim, embaixo de toda a resistência e do medo e da lealdade à família e à identidade que havia construído, eu já sabia. A Igreja Católica era a igreja que Jesus fundou. A devoção mariana não era idolatria, era a expressão histórica e legítima de uma fé que a igreja primitiva praticava. Nossa Senhora Aparecida não era um ídolo, era uma devoção de 300 anos num país que havia recebido o catolicismo como primeira forma de fé cristã. E minha avó havia rezado por mim com o terço escondido por décadas, pedindo que alguém me conduzisse até a verdade que ela não havia conseguido manter abertamente. Aqui preciso te pedir uma coisa antes de continuar. Escreve aqui nos comentários uma só palavra. Eu encontrei. Quero saber quantas pessoas esse testemunho está alcançando. Fui falar com o Dr. Marcelo depois de uma aula intensa sobre os concílios. Ficamos sozinhos na sala. Sentei. Professor, eu já sei. Só estou com medo das consequências. Ele me olhou sério. Entendo. Mas vou te dizer o que um padre velho me disse quando eu estava no mesmo lugar. Você acha que Deus condena alguém por buscar a verdade honestamente? Por seguir a evidência onde ela leva? Mas se você recusar a verdade por medo, aí sim tem problema. Disse que queria ir a uma missa tradicional, antiga, a mais próxima da tradição histórica que ele sempre mencionava. Ele ficou surpreso. Tem uma missa tradicional na Catedral do Bom Jesus de Matozinhos, em Betim, todo domingo cedo. Antiga, reverente. Muitos fiéis jovens. Se quiser, posso te encontrar lá. No domingo seguinte, acordei às 6. Meus pais dormiam. Deixei um recado dizendo que iria estudar na casa de uma colega. Tomei o ônibus para Betim. A catedral era bela, colonial, interior trabalhado. Havia talvez 70 pessoas espalhadas pelos bancos. Procurei o Dr. Marcelo, não vi logo. Sentei num banco do fundo, perto da porta, posição estratégica. Mas eu não tinha mais meu caderno de anotações de erros. Não havia trazido. Desta vez eu havia trazido o terço da minha avó. A missa começou. Padre entrou em procissão, paramentos dourados e brancos, 2 coroinhas. Se virou de costas para o povo, de frente para o altar. Começou em latim. Havia algo naquele momento que era diferente de tudo que eu havia visto nos cultos que cresci frequentando. Era seriedade. Não gravidade de postura, mas a seriedade de quem está diante de algo real e enorme. As pessoas ajoelhavam em momentos específicos, faziam o sinal da cruz. Ficavam em silêncio que era diferente do silêncio de espera. Era silêncio de presença. A homilia foi em português. O padre era jovem, uns 35 anos, e começou assim. Hoje vou falar sobre Nossa Senhora Aparecida. Não sobre a devoção popular, não sobre o folclore nacional, sobre quem ela é e por que a Igreja a honra. Fiquei imóvel. Ele falou sobre a encarnação, sobre como Deus se fez homem, saiu do eterno para entrar no tempo, e para fazer isso precisou de uma mulher que dissesse sim. Uma mulher que fosse o caminho da encarnação. E que essa mulher, ao se tornar mãe de Deus no tempo, não deixou de ser mãe quando Jesus ascendeu. Continuou sendo mãe. Da Igreja, dos filhos de Jesus. Ele falou sobre a imagem de barro. Sobre como ela ficou no fundo de um rio escuro durante meses ou anos ou mais tempo, preservada pelo que a tradição chama de milagre e que os céticos chamam de coincidência.
Sobre como os pescadores a encontraram não porque eram santos, mas porque estavam fazendo o trabalho, no horário em que ninguém estava, com as redes vazias. E disse: essa é a característica dela. Ela vai onde estão os pescadores com as redes vazias, não onde estão os que já têm tudo resolvido. Os olhos encheram de água. Minha avó havia rezado por mim com as redes vazias. Rezara escondida, sem poder dizer para ninguém, sem resultado visível por décadas. E Nossa Senhora Aparecida havia aparecido nos meus sonhos, havia me conduzido à Aparecida, havia me guiado pelos textos dos pais da igreja. Chegou a comunhão. Fila de pessoas indo ao altar, ajoelhando, recebendo. Eu não podia comungar. Não era católica ainda. Vi o Dr. Marcelo na fila. Não havia percebido que ele havia chegado. Ele também ajoelhou, também recebeu. Vi a expressão no rosto dele quando se levantou. Era paz. Paz de quem chegou em algum lugar. Depois da missa fomos até uma padaria. O Dr. Marcelo, eu e o padre, que o Dr. Marcelo conhecia e nos apresentou. Padre Caetano. Essa é a Isabela. Filha de pastor batista, estudante de teologia, está fazendo o mesmo caminho que eu fiz há 15 anos. O padre Caetano tinha uns 40 anos, olhos atentos, mão firme. Seja bem-vinda, Isabela. O que achou? Disse a verdade. Sinto que estou chegando em algum lugar que sempre deveria ter estado. Ele sorriu. É assim que conversão costuma funcionar. Não como chegada de fora para dentro. Como descoberta do que já estava dentro esperando ser reconhecido. Fiz as perguntas que ainda tinha. Ele respondeu com paciência, sempre com a Bíblia na mão, sempre com referência histórica, sempre sem me fazer sentir burra ou lenta. No final, perguntei sobre Nossa Senhora Aparecida especificamente, sobre a devoção, sobre como reconciliar aquilo com a formação que havia recebido. Ele ficou sério. Isabela, posso te dizer uma coisa pessoal? Disse que sim. Minha avó também era evangélica que havia sido católica antes. E quando eu era criança, ela me disse algo que nunca esqueci. Disse que rezara a vida inteira por Nossa Senhora Aparecida como um segredo, porque a família não aceitava. Disse que um dia a Aparecida cuidaria de todos nós. Eu me levantei da cadeira, não de medo, de algo que era maior do que surpresa. Como? Ele estava me olhando com a expressão de alguém que entende que algo importante está acontecendo. Cada família tem seus segredos de fé, Isabela. E às vezes esses segredos são orações que levam gerações para serem respondidas. Saí dali tremendo. Não de frio, de alguma coisa muito maior. Nos dias que se seguiram, tomei a decisão definitiva. Ou voltava completamente para o protestantismo, aceitava pela fé sem exigir todas as respostas, e vivia em paz. Ou seguia a evidência histórica, teológica e a experiência espiritual que havia vivido, mesmo que destruísse minha vida como eu a conhecia. Ajoelhei no meu quarto. Pela primeira vez usei a palavra rezar em vez de orar, e percebi a mudança. Tinha o terço da minha avó nas mãos, e disse, com as palavras mais simples que encontrei: Nossa Senhora Aparecida. Minha avó pediu que a senhora me guiasse. A senhora apareceu nos meus sonhos 3 vezes. Fui à Aparecida do Norte, fui à missa em Betim, li os pais da igreja. Se é isso, me dá coragem para seguir. Se não é, me mostra onde estou errada. Não houve voz do céu. Não houve sinal milagroso. Só houve paz. Uma paz estranha, inesperada, que não fazia sentido dado o caos que estava ao redor. Paz de quem encontrou onde pertence. Marquei a reunião com meus pais. Sexta à noite. Sentamos na sala os 3. Respirei fundo. Eu vou me converter à Igreja Católica. O que se seguiu foi pior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Minha mãe entrou em colapso emocional. Meu irmão apareceu no corredor, gritou comigo, me chamou de traidora. Meu pai ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. Depois levantou, me olhou com uma mistura de dor e raiva que nunca vou esquecer, e disse:
Você não é mais minha filha. Morreu para mim hoje. E saiu da sala. Subi para o quarto, comecei a fazer as malas. Liguei para minha colega Carolina da faculdade, que era presbiteriana, mas não me condenaria por isso, e pedi o sofá dela. Ela aceitou sem hesitar. Desci com 2 malas e uma mochila. Minha mãe estava no sofá, olhos vermelhos. Veio até mim, me abraçou apertado. Você ainda pode mudar de ideia. Disse que não podia. Não era questão de querer, era questão de verdade. Ela me deixou ir. Peguei o Uber. No caminho, olhei pela janela para a cidade passando. Minha vida inteira estava desmoronando. E eu sentia paz. Quero te contar sobre uma conversa que tive com o Dr. Marcelo, depois que a minha situação em casa havia explodido e eu estava morando no sofá da Carolina. Fui até o escritório dele numa tarde de quinta, sem avisar. Ele estava corrigindo trabalhos. Me viu entrar, percebeu que algo havia acontecido, fechou os trabalhos. Sente, Isabela. Sentei. Contei tudo. A discussão com meu pai, a expulsão, as malas, o sofá da Carolina. Ele me ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento. Depois disse uma coisa que ficou comigo como poucas coisas ficam. Isabela, você sabe que há uma longa história de pessoas que pagaram preço semelhante por seguir a verdade onde ela levava? Não só convertidos ao catolicismo, em todas as direções. Reformadores que foram excomungados, católicos que se converteram ao protestantismo durante a Reforma e perderam tudo, judeus que se converteram ao cristianismo e foram rejeitados pelas famílias. O preço que você está pagando não é único. É parte de um padrão muito antigo. Ele fez uma pausa. O que é único é a sua história específica, a sua avó, a carta, os sonhos. Esses elementos são seus. Ninguém mais vai ter essa versão. E quando você contar essa história para outras pessoas, haverá quem reconheça o padrão mesmo sem os mesmos detalhes, porque a experiência de ser conduzida por algo que você não planejou é universal. A forma específica é sua. Essa conversa me ajudou a entender para que servia contar. Não para convencer ninguém de nada, para que quem também estava sendo conduzido por algo que não havia planejado soubesse que não estava sozinho. Os meses de catecumenato me transformaram. Há algo sobre o processo de aprender a rezar o rosário que preciso incluir nesse testemunho, porque foi mais difícil do que eu esperava, e a dificuldade foi instrutiva. A formação evangélica que eu havia recebido privilegiava a oração espontânea. A oração decorada era suspeita, era ritual vazio, era a oração dos fariseus que Jesus criticava. A oração verdadeira deveria vir do coração, não de fórmulas repetidas. Quando comecei o catecumenato e aprendi o rosário, a primeira reação foi de resistência. Repetir as mesmas orações dezenas de vezes parecia exatamente o que eu havia sido ensinada que era errado. E as primeiras vezes que tentei, havia uma parte de mim que ficava monitorando se eu estava rezando de verdade ou só repetindo palavras. O padre Caetano me explicou algo que mudou a forma como entendia. Disse que o rosário não é uma oração de palavras, é uma oração de mistérios. As palavras do Ave Maria são o fundo sobre o qual a mente medita nos mistérios da vida de Cristo. Não se reza o Ave Maria para dizer Ave Maria. Reza-se o Ave Maria para criar um espaço de atenção em que se contempla a Anunciação, ou a Natividade, ou a Crucificação, ou a Ressurreição. É meditação. Mas meditação que acontece dentro de um relacionamento com alguém que está presente, com a Mãe de Jesus. A primeira vez que realmente rezei o rosário dessa forma, com o terço da minha avó nas mãos, meditando no mistério da Anunciação, enquanto repetia as palavras, entendi alguma coisa que não havia entendido antes. Havia uma qualidade de presença na prática que não dependia do meu estado emocional. Havia uma estrutura que me sustentava mesmo quando eu estava distraída, cansada, incerta. E havia aquela sensação específica de estar fazendo o que minha avó havia feito com as mesmas contas de madeira escura. Há algo que aconteceu na minha primeira confissão que pertence a esse testemunho. Entrei no confessionário tremendo. Ajoelhei. Do outro lado,
o padre Caetano em voz gentil. Comecei a confessar. E percebi, no meio da confissão, que havia uma categoria de pecado que eu nunca havia incluído em nenhuma oração de arrependimento na minha vida anterior. Era a categoria do dano feito com boa intenção. Eu havia falado mal de Nossa Senhora Aparecida por anos. Havia explicado para pessoas na minha congregação que a Basílica de Aparecida era casa de idolatria. Havia dito que os vizinhos católicos estavam errados na devoção que praticavam. Havia, com toda a certeza da convicção, causado dano a algo que era real e bom, usando como arma a formação que havia recebido. Não era maldade, era ignorância sincera, mas causava dano de qualquer forma. Quando confessei isso, o padre Caetano ficou em silêncio por um momento. Então disse algo que ficou. O arrependimento mais difícil não é dos pecados que sabíamos que eram pecados. É dos erros que cometemos acreditando que fazíamos o bem. Esses exigem mais humildade, porque exigem revisar não só a ação, mas a estrutura de crença que a produziu. A absolvição que veio depois teve um peso específico que não esperava. Era como colocar no chão algo que havia carregado por muito tempo sem saber que estava carregando. Aprendi a rezar o rosário, meditando nos mistérios da vida de Cristo através dos olhos de Maria. Aprendi a via sacra. Aprendi o ofício divino. Comecei a frequentar a adoração ao Santíssimo numa capelinha próxima da pensão onde me instalei. Ia à noite, depois do trabalho na livraria. Sentava em silêncio diante do ostensório dourado com a hóstia exposta. Aquelas horas mudaram minha oração. Antes, na tradição protestante, oração era sempre pedir. Pedir bênção, pedir cura, pedir direção. Legítimo, mas incompleto. Agora aprendi a contemplação. Estar com Deus sem agenda. Só porque Ele é bom e merece adoração. O dia do meu batismo foi marcado. Vigília Pascal. A noite mais sagrada do ano. Convidei Carolina, que aceitou vir mesmo com reservas. Convidei o Dr. Marcelo. Não convidei minha família. Sabia que meu pai não viria. Minha mãe veio. Apareceu sozinha na catedral. Sentou no último banco. Chorava silenciosamente quando eu a vi. A vigília pascal foi gloriosa. Começou com tudo apagado, escuro. Acenderam o fogo novo do lado de fora. O padre Caetano acendeu o círio pascal. Procissão entrando no escuro. 3 vezes cantaram Luz de Cristo. A luz foi se espalhando, cada pessoa acendendo sua vela na vela do vizinho, até a catedral inteira brilhando. Chegou o batismo. Eu e mais 2 catecúmenos descemos até a pia batismal. Padre Caetano fez as perguntas. Você rejeita Satanás? Rejeito. Você crê em Deus Pai? Creio. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Você crê no Espírito Santo? Creio. Ele derramou água sobre minha cabeça 3 vezes. Isabela, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Senti a água fria descendo. Senti algo mais. Imediatamente depois, a crisma. O bispo colocou o óleo sagrado na minha fronte. Recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. A missa continuou. Consagração, elevação. Eis o Cordeiro de Deus. Comunhão. Fui também. Primeira vez. Ajoelhei. O padre Caetano veio com a hóstia. Corpo de Cristo. Amém. Fechei os olhos. Aquele pedaço de pão era Jesus. Não símbolo, não memorial. Ele, presente real, substancial, ali. E chorei. Chorei por tudo. Por ter encontrado. Por ter perdido. Por estar em casa finalmente, na igreja que Jesus fundou, na família dos santos, na tradição que minha avó havia guardado escondida por décadas com o terço de madeira escura no fundo de uma gaveta. Depois da missa, fui falar com minha mãe. Ela ainda estava lá esperando. Nos abraçamos sem falar. Ela chorava. Eu chorava. Então ela disse: sua avó era católica antes de casar com seu avô. Encontrei o terço dela. Deixei para você quando morremos. Eu disse: eu já sabia. Encontrei o terço e a carta. Ela ficou olhando para mim. Que carta? A carta que ela escreveu pedindo a Nossa Senhora Aparecida que me guiasse. Minha mãe fechou os olhos por um momento. Quando abriu,
Havia algo diferente. Entrou pela mão no bolso da blusa. Tirou algo. Uma medalha pequena de Nossa Senhora Aparecida, em metal, gasta pelo uso. Era da vovó Lourdes também, ela disse. Estava junto com o terço. Acho que ela gostaria que você tivesse as duas. Peguei a medalha. Segurei nas mãos junto com o terço. Minha avó havia rezado por décadas com aquele terço e aquela medalha, pedindo que Nossa Senhora Aparecida me guiasse. E Nossa Senhora Aparecida havia aparecido nos meus sonhos, me levado à Aparecida do Norte, me conduzido pelos textos dos pais da igreja, me dado paz quando tudo ao redor desmoronava. A oração da minha avó levou décadas para ser respondida, mas foi respondida. Hoje passo a viver como católica. Trabalho como professora de religião numa escola. Ensino crianças e adolescentes. Tento fazer com eles o que o padre Caetano fez comigo. Apresentar a fé com profundidade, honestidade, sem esconder as partes difíceis. Quero te contar sobre a primeira vez que minha mãe foi à missa comigo. Foi uns 8 meses depois do meu batismo. Ela me ligou numa tarde de sábado e disse sem muito preâmbulo: "Estou pensando em ir à missa com você amanhã, se você quiser companhia." Fiquei em silêncio por um segundo, antes de dizer que, claro, que ficaria feliz. Ela veio. Sentamos juntas na mesma catedral. Eu lhe emprestei um livrinho com as partes da missa para ela acompanhar. Ela ficou quieta durante toda a celebração, observando, lendo, acompanhando. Depois da missa, na padaria ao lado, ela pediu café e ficou olhando para a xícara por um momento. Então disse: "Sua avó devia se sentir assim toda vez que voltava de Aparecida." Não soube bem o que responder. Ela continuou: "Não consigo fazer o mesmo caminho que você fez. Tenho medo. Tenho a vida inteira dentro daquela congregação. Mas acho que começo a entender por que ela guardou o terço. Não pressionei. Não era meu lugar. Nossa Senhora Aparecida havia conduzido o meu caminho no meu tempo. Se havia algo a ser conduzido no caminho da minha mãe, seria no tempo dela. Mas voltamos juntas para casa naquele domingo de manhã, e havia algo entre nós que não estava antes, que era o início de uma conversa que talvez levasse anos para se completar. Meu relacionamento com meu pai foi se reconstruindo aos poucos. Demorou 2 anos até ele concordar em me ver. Conversamos num café neutro. Difícil, tenso, mas conversamos. Ele pediu perdão por ter me expulsado. Eu pedi perdão por ter sido arrogante, por ter julgado. Hoje, 4 anos depois, nossa relação não é o que era, nunca será. Mas existe. Almoçamos juntos uma vez por mês. Evitamos falar de religião. Falamos de vida, de trabalho, de família. Ele me disse uma vez que minhas perguntas o mudaram, que ele estuda mais agora, é mais cuidadoso com interpretações. Não é conversão, mas é algo. Ainda vou às missas todo domingo. Levo o terço da minha avó. Quando pego aquelas contas de madeira escura entre os dedos e rezo o rosário, sinto que estou continuando uma oração que ela começou e não conseguiu terminar abertamente. Aprendi a viver com mistério. O protestantismo me deu respostas fáceis para tudo. A Bíblia diz X, então acreditamos X. Simples. O catolicismo me ensinou que algumas coisas não têm resposta fácil, que fé convive com dúvida, que mistério não é problema, mas profundidade. Quando tudo mais falha, vou à missa, recebo Cristo, e Ele me fortalece para continuar. E Nossa Senhora Aparecida que apareceu nos meus sonhos com o terço da minha avó nas mãos, que me guiou pelos rios da história da igreja primitiva, que esteve presente em cada passo daquele caminho, continua aparecendo, não mais em sonhos, na paz que vem depois do terço rezado, na presença que sinto na adoração eucarística, na história dos pescadores do rio Paraíba do Norte, que ia além da imagem de barro, que continha dentro dela a forma como ela funciona desde sempre. Ela vai onde estão os pescadores com as redes vazias, vai onde estão as avós rezando escondidas, vai onde estão as netas com perguntas que ninguém quer responder. E quando ela vai, ela deixa algo que não se desfaz. Se esse testemunho tocou o seu coração,
Escreve aqui embaixo uma só frase. Minha avó também rezou. Porque suspeito que há muitas histórias como a minha, de devoções guardadas no fundo de gavetas, esperando chegar até onde precisam chegar. Compartilha esse testemunho com alguém que está fazendo perguntas que ninguém quer responder. Com alguém que cresceu sendo ensinado que a devoção à Nossa Senhora Aparecida é erro, mas que algo dentro continua questionando. Com alguém cujos olhos precisam ver de onde essa devoção veio, que não foi de corrupção medieval, mas de pescadores numa madrugada de outubro de 1699, com as redes vazias fazendo o trabalho. Há uma última coisa que preciso dizer sobre Nossa Senhora Aparecida e o que aconteceu comigo, porque é a parte mais importante e a que tenho mais dificuldade de articular sem soar exagerado. Os pescadores Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves lançaram a rede no Rio Paraíba do Norte numa madrugada de outubro de 1699. Não estavam procurando milagre. Estavam procurando peixe. Com as redes vazias, repetindo o trabalho que não estava dando resultado, no horário em que ninguém mais estava acordado. E do fundo da água veio primeiro um corpo de imagem, depois a cabeça numa segunda redada, depois uma rede cheia de peixe. A imagem ficou com eles. Cresceu a devoção. Cresceu a cidade ao redor da devoção. A basílica que recebe 12 milhões de peregrinos por ano. O terço que minha avó guardou escondido por décadas. A carta que ela escreveu pedindo que alguém que ela nunca viu conduzisse a neta que ela amava. Eu era a neta. E eu vim. Não porque havia planejado. Não porque era boa o suficiente. Não porque havia merecido de alguma forma a atenção de algo que durou 300 anos. Vim porque minha avó havia lançado a rede numa madrugada de vida comum, com as palavras mais simples que encontrou num papel de carta, pedindo que alguém que ela não via completamente fizesse o que ela não conseguia fazer. E a rede voltou cheia. É assim que ela funciona desde 1699. Vai onde as redes estão vazias. Vai onde as orações são simples demais para serem eloquentes e sinceras demais para serem ignoradas. Vai onde as avós rezam escondidas e as netas fazem perguntas que ninguém quer responder. E quando ela não vai de mãos vazias. Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Mãe do Brasil, cubra você com o seu manto azul. E que você nunca esqueça. Ela não aparece onde a gente acha que merece encontrá-la. Ela aparece onde a gente está. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve. A nós bradamos, os degredados filhos de Eva. A nós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.